Foi no programa de televisão Pai Eterno que elas apareceram não só lá, mas para o mundo, né? Uma dançando, a outra fazendo beatbox. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da história das freiras, né? Ficaram conhecidas como as freiras do beatbox e ganharam o coração de muita gente e com certeza muitos fiéis para Deus, que essa é a intenção, né? Vamos agora conversar com elas. Bom dia, tudo bem, irmãs? Como vão? Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Com um friozinho aqui, né, do nosso Paraná, e pelo jeito aí tá quente. É, aqui tá quente. A gente teve uns dias de friaca, assim, mas agora já voltou o calorão de Campo Grande. Bom dia. Que prazer falar com vocês, né? Eu vou começar pelo início mesmo, né? Eu quero saber um pouquinho da história de vocês, né? Onde que nasceram, como que vocês se juntaram, né? Se vocês puderem matar a curiosidade aí de muita gente, né? Porque viram vocês dançando ali e com certeza querem saber algo mais, né? Então, primeiro, eu sou a irmã Marisa, né? Eu pertenço à congregação da Copiosa da Redenção há 18 anos. Eu sou natural da cidade de Mamborê, aqui no Paraná mesmo. Sou de uma família católica e, assim, na minha infância também, como tenho uma irmã gêmea, na minha infância eu sempre dancei. A dança faz parte da minha vida, né? Digamos, olhando para esse olhar, né, do que viralizou, a dança faz parte da minha vida e desde criança, trabalhando com a minha irmã em casa, sempre a gente tocava uma música. Quando tocava uma música mais animada, a gente parava e ia dançar, né? E sempre com coreografia. A dança caminhou comigo, né? E na minha adolescência também participava de grupo de dança lá da cidade. E eu, como cristã católica, fiz a primeira comunhão, a crisma, né? Eu vivia na igreja, participava da igreja, mas não era tão assídua porque morava no sítio. E a missa era uma vez por mês. Então, depois, na minha juventude, que eu fui morar na cidade, consegui engajar mais. E a partir dali, nos meus 18 anos, eu tive uma experiência num retiro vocacional, num retiro de Cenáculo de Maria, com a Virgem Maria, ela, num dos momentos do retiro, falando para mim, seguir o filho dela e viver a intensidade, né, da vontade dele. E era a vida religiosa, né? E depois tinha um sonho de fazer uma faculdade de turismo. Foi aí que eu conheci a Copel Venezuela, porque a faculdade era próximo da casa das irmãs, da cidade de Campo Mourão, e eu acabei ficando na casa delas. E foi essa experiência lá na casa das irmãs, de olhar para o carisma, porque o carisma da Copiosa Adental é a adoração do Santíssimo Sacramento, pela recuperação de dependentes de álcool e drogas. E lá na comunidade que eu fiquei era uma comunidade terapêutica, então eu tive essa experiência mais com a adoração do Santíssimo e a recuperação dependente de álcool e drogas. Mas na minha adolescência, minha juventude, eu participava de grupo de jovens da renovação carismática, e nesse grupo de jovens eu participava de ministério de arte, de dança, de teatro. E aí que eu participava de algumas, às vezes a gente ia em alguns eventos da Pastoral da Sobriedade, e lá eu tinha contato também com o olhar no dependente de álcool e droga, né? Esses nossos filhos e filhas que sofrem, que querem, né, deixar essa dependência e viver a sobriedade. E depois, quando eu conheci a Copiosa Imersão, eu já sentia que algo tinha ali dentro, né? Que Deus já estava me conduzindo. E foi a partir desse encontro na Comunidade das Irmãs que eu fiz uma experiência maior de conhecer o carisma e de conhecer a vida religiosa pelo testemunho de alegria e de fidelidade das irmãs, né? Então, depois eu fiz o meu retiro vocacional, ingressei na Copiosa, e nessa vivência da Copiosa Redenção tenho vivido também esse dom que Deus tem me dado, que é da dança, porque a arte nos aproxima, faz criar vínculo. Então,
A maioria das vezes na comunidade das missões que a congregação tem me pedido foi com a juventude, então sempre em retiros, encontros com a juventude, quando sempre tinha uma música mais animada e tal, eu dançando com o jovem se aproximava. Então, a arte, a dança, cria vínculo, né? Então, graças a Deus, 18 anos na Copiosa e vivenciando, né, esse carisma de adoração e recuperação de dependentes de álcool e drogas. Que lindo, né? Resumiu lindamente aí a trajetória. E a irmã Marisete, né, vai falar um pouquinho, mas eu sei que também você tem um pulinho aqui em Mato Grosso do Sul, já veio aqui, já comeu nosso bom churrasco. Então fala aí um pouquinho aí da sua história. Então, bom, eu ia falar justamente isso, Campo Grande. Primeiro, nós temos várias vocações da Copiosa Redenção de Campo Grande, pessoas boníssimas, e temos também muitos amigos aí em Campo Grande. Já estive na paróquia São Judas Tadeu, estive na paróquia Cristo Luz dos Povos, acampamento sênior, inclusive em novembro estarei também aí no acampamento sênior da paróquia Cristo Luz dos Povos. Então é um povo que nós temos um carinho muito grande, viu? Um grande abraço aos nossos irmãos de Campo Grande, que está aqui no nosso coração. Eu estou há 21 anos na Copiosa Redenção, esse ano completa 21 anos, e eu costumo dizer que quando nós encontramos o nosso lugar, a gente encontra o nosso tesouro. Encontramos aquele lugar que Deus deseja que a gente seja santo, que a gente busque a santidade. Aos meus 7 anos de idade, eu nunca desejei ser religiosa, na adolescência também não, na juventude também não. Esse despertar aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos, estava cursando a faculdade de Medicina Veterinária, e terminei com os meus 21. E naquele momento, Deus, ele veio em auxílio da minha vida, porque a minha mãe teve um câncer. Ela teve um tempo de uma doença muito grave, chamada osteosarcoma. O médico tinha dito para minha mãe, para o meu pai, na verdade, se vocês acreditam em Deus, só Ele, porque ela tem pouco tempo de vida. E quando o meu pai chegou para as irmãs, minhas irmãs mais velhas, e eu dizendo isso, eu fiquei com aquilo, mas como, né? Eu fazendo medicina veterinária e sabendo que a ciência tinha tantas respostas para tantas coisas, e a ciência é maravilhosa, a ciência é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo fiquei questionando como que a ciência não tem uma resposta para um tratamento como esse. E quando o médico disse, se vocês acreditam em Deus, só Ele, então naquele momento eu não tinha tido a minha experiência pessoal com Deus ainda, sempre fui católica, vim de um berço católico, mas de certa forma eu ainda não havia tido a minha experiência. Eu ainda não havia ouvido a voz de Deus próximo. Eu encontrava um Deus muito distante. Eu me lembro que eu fui no sacrário, na igreja que eu participava, São Francisco de Assis, lá em Moarama, e falei, Senhor, cura minha mãe e serei sua. Naqueles 10 dias de tempo que nós ficamos esperando minha mãe ir para São Paulo para o tratamento possível que ela poderia fazer, ao menos ela ia ser tratada pelo médico especialista naquela doença, eu tive com Deus uma experiência muito intensa. Foi uma experiência em que eu percebi um Deus que ouvia, um Deus que falava, um Deus que caminhava do meu lado. E ali realmente eu tive a minha experiência com Deus. Depois desse tempo, minha mãe foi para São Paulo, e naquele momento, o médico clinicamente olhou para ela e falou, olha, está em fase terminal. Então ele pediu uma bateria de exames. Depois que saíram os resultados, a gente viu que a junta médica se reunia e ficava um pouco estranho, porque eles faziam uma cara assim de assustados, e a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente. E o médico chegou para minha irmã e disse, olha, a tua mãe não está com câncer. Ela tem uma doença que ainda nós vamos investigar, e é uma doença tratável, e ela é o primeiro caso do mundo, e nós vamos, inclusive, utilizar como um caso científico. Eu acredito, sinceramente, que foi a mão de Deus tocando e transformando todas aquelas células cancerígenas que minha mãe tinha. Então, para mim, foi um marco na minha história. A partir daquele momento, eu comecei a viver a renovação carismática, grupos de oração, grupos de jovens, mergulhei nessa igreja que eu tanto amo, e aos meus 25 anos de idade, então, eu ingressei na Copiosa Redenção,
terminei a faculdade, mas eu me sentia outra pessoa. Era como se eu não me reconhecesse mais. O meu desejo de ser toda de Deus era muito maior. E aos meus 25 anos, então, eu conheci a Copiosa Redenção. E aí você pode perguntar, né? Mas o beatbox, onde está, tem tudo isso, né? A musicalidade sempre fez parte da minha vida, eu canto há 25 anos. Desde a minha adolescência, como a irmã Marisa dançava limpando a casa, nós também, minhas irmãs e eu, cantávamos limpando a casa. E o beatbox eu aprendi na minha adolescência. E quando eu entrei para a congregação, como nós trabalhamos com pessoas numa situação de vulnerabilidade com o uso de drogas, nós precisamos ser muito criativas para fazer vínculo com elas e com eles. Então, o beatbox, a dança, a música, sempre foram instrumentos para que esse vínculo se estreitasse e nós pudéssemos contribuir para o tratamento daquela pessoa ficar mais leve, porque a dependência de drogas já é um peso. Lidar com a toxicidade do uso de drogas, lidar com a ansiedade, lidar com a abstinência, lidar com a fissura é algo muito difícil. Então, com a nossa forma de ser, a gente leva essa alegria das nossas filhas e dos nossos filhos. Que bacana, né? A gente, acompanhando aí a trajetória de vocês, me veio muito assim, momentos em que a gente realmente sentiu a igreja renovada, né? Eu me lembro muito do Padre Marcelo levantando multidões, né? Erguei as mãos, né? Aquelas músicas, todo mundo, né? Ainda aos domingos, né? A gente ainda consegue assisti-lo cedo, né? Ainda carrega ali uma multidão. E aí veio um movimento, né? Com padres de carona, né? Tem o Padre Fábio, né? Que inventou o seu modo aí de conversar nas redes sociais, né? E uma leva de padres e agora vocês, né? Eu queria que vocês falassem assim, se vocês estão realmente sentindo que vocês estão fazendo parte de um movimento de trazer jovens para a igreja, né, nesse formato que atrai também, né, da música, da jovialidade que vocês trazem, não só na dança, na música, mas eu acredito que também na fala, né? Eu acredito assim, que a igreja ela é mãe. A igreja, na sua maternidade, ela sabe como tratar cada filho. Cada realidade num tempo diferenciado, numa necessidade diferenciada de cada cristão, de cada pessoa que às vezes está afastada da fé, afastada de Deus. E o que nós temos sentido, né? Nós temos sentido que isso é parte de um carisma, em primeiro lugar, é o carisma da Copiosa Redenção que está sendo expressado pelo mundo todo. Eu também sou fruto do Padre Marcelo Rossi. Me lembro que eu cantava muito aquela música, meu pensamento vive em você, ainda na minha adolescência, e isso mexia muito comigo. Então eu fico imaginando que essa música vocação, que a nossa alegria, que o nosso jeito de ser, Copiosa Redenção, também mexa com aquele adolescente que de repente esteja afastado, que de repente esteja sentindo-se sozinho, sentindo-se abandonado por Deus. Na verdade, o que nós fazemos, eu e a irmã Marisa, nós expressamos aquilo que a gente vive. Nós pregamos retiro, nós fazemos shows, mas temos também a nossa vida cotidiana, que ali tem muita oração pessoal, tem muita oração comunitária, tem muita busca de vida fraterna. E tudo isso é uma expressão, é algo que transborda dentro de nós. E ao mesmo tempo, a evangelização, ela vai adquirindo esses aspectos diferenciados, eu acredito. Eu não acredito que a igreja precisa ser renovada, porque a igreja, ela tem o seu mistério, ela tem o seu jeito de ser. O ápice da nossa fé é a Santa Missa, é a presença eucarística, e viver em comunidade na igreja é algo maravilhoso. Contudo, a evangelização, que é este sair da igreja em busca das pessoas, passa por vários carismas. O Padre Marcelo tem um carisma dele, o Padre Fábio de Maia tem um carisma dele, Frei Gilson tem um carisma dele, e tantos outros consagrados e consagradas têm um carisma que Deus deu, que é um dom, um presente, para chegar no coração daqueles que precisam. Com certeza. Sobre
os movimentos da igreja aí, a gente vai ter, né, em setembro agora, né, com relação ao Carla Cutis. Primeiro eu gostaria de saber se vocês vão estar presentes por aqui, né, e o que vocês sentiram, né, quando souberam, né, de todo esse movimento de canonização que agora vai acontecer, né? Então, a gente se olha muito com essa realidade, porque a gente sabe de Carlos Afonso que a forma dele de evangelizar através da internet, Sim. né? Eu tive a graça também com a irmã Marisele de ter estado, né, várias vezes aí em Campo Grande, e esse ano eu tive a oportunidade de ir na capela, Capela do Milagre, né? Sim. E aí em Campo Grande, e poder tocar, né, da relíquia dele também, e poder entregar a missão, né? Confiar na missão que Deus estava me confiando para esse ano. E eu acredito muito que ele tem intercedido muito por nós, pela essa missão, né? Desse acontecimento, das redes sociais e tal. Nós não temos programações para estar junto, né? Gostaríamos, né? Mas, assim, a gente vamos estar junto com nossas orações, né? Pedindo que Deus possa tocar em muitos corações, como Ele já está tocando, através, né, da intercessão de Carlos Acutis e por essa realidade da canonização dele, né? Maravilha. Falando em agenda, né, foi até um pouco difícil, né, conseguir falar com vocês. Eu estou insistindo há um bom tempo com a assessora. Eu queria saber eu acredito que vocês não imaginavam essa repercussão, vocês estavam ali num programa de televisão, e que reviravolta que teve na vida de vocês, né? É uma série tiveram que encaixar entrevistas, né? O que as pessoas mais gostam e mais querem e pedem de vocês agora? Então, nós tínhamos já uma agenda. A vida religiosa, gente, ela tem uma agenda bastante repleta, né? Porque nós temos a nossa rotina, temos a nossa vida de oração, temos uma vida comunitária e temos a nossa missão. Isso já toma conta do dia inteiro. Sim. Contudo, como eu e a irmã Marisa somos promotoras vocacionais, nós havíamos ido para Goiânia, na TV Pai Eterno, para anunciar um retiro vocacional que teríamos naquela região no domingo, fomos uma semana antes. E fizemos, então, o programa Família de Amor na terça-feira para falar sobre vocação e também anunciar o retiro. Depois daquele dia, na quarta-feira, já viralizou o vídeo e eu já comecei a receber pedidos de algumas emissoras, de alguns programas, e já na quinta-feira a gente já teve uma assessoria da nossa jornalista Lidiana, que trabalha conosco aqui no setor de comunicação, porque senão a gente ia ficar só agendando entrevistas. Nossa. Então, a nossa vida, como eu falei, ela já tem uma rotina, já tem algo que de fato é a nossa vivência e é a nossa consagração. Mas realmente, esse tempo aí, estamos aí em quase que 25 dias num processo muito mais acelerado daquilo que nós estávamos acostumados. Eu já estava com a minha agenda bastante preenchida no segundo semestre para shows, retiros, promoção vocacional e aqueles mínimos espaços que tinham ali, que eu brinco, né? Aquele espaço que eu ia passar minha roupa, aquele espaço que eu ia lavar minha roupa, ou esfregar minha roupa branca com mais capricho, agora estou colocando tudo na máquina e falar, agora a máquina vai ter que lavar por mim. Na Então, verdade, tá você era conhecida como a irmã da Kombi e agora está famosa como a irmã do Beatbox, né? Pois é, eu falei, qual vai ser o terceiro título? Vão ser as irmãs, né, do beatbox agora no país todo aí. A gente está chegando aí no período de Corpus Christi, né? Eu gostaria muito que vocês dessem uma mensagem para esse público que vocês alcançaram, né, que estão sedentos aí também da palavra, né, neste momento. Nós queremos dizer para vocês que existe um Deus presente na vida de cada um, que através da Eucaristia e através do Corpus Christi, nós, enquanto católicos, podemos manifestar nossa fé publicamente. E por mais que a gente não sinta, porque a fé passa pelo sentimento, mas a fé não é só sentimento. A fé é justamente você crer, mesmo sem sentir. A fé é decisão. E por mais que você não sinta um Deus próximo, Ele está próximo de você.
E no momento em que você percebe que você está mais quebrado, mais quebrada, mais fragilizado, é o momento que ele te pega no colo, te levanta e te sustenta. Então, por isso, acredite nesse Deus que te ama e, enquanto católicos, vamos então manifestar a nossa fé publicamente na quinta-feira, em Corpus Christi. Procura aí na tua paróquia onde será essa manifestação, né? Onde será esse momento em que podemos rezar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Para finalizar, eu fiquei muito interessada nessa questão dessa causa que vocês trabalham, né, com os dependentes de drogas, né? São poucos os trabalhos voltados para isso e que também, né, ganham fama. O beatbox, né, imagino que é uma forma assim muito grande de atrair. E como é que essa receptividade deles, né? Se você puder me falar alguma história, né, que vocês dançaram, cantaram, e aí vocês foram levando a pessoa a se recuperar e tiveram um bom resultado, assim, sentiram esse resultado do trabalho de vocês? São várias formas, por exemplo, quando eu uso o beatbox, eu uso também o teatro. Nós temos eu vivi muitos anos em comunidade terapêutica e, por exemplo, nós fazíamos a Noite dos Astros. A Noite dos Astros é uma noite em que você vai imitar alguém, seja dublando, seja cantando, seja dançando. E eu me lembro que a minha primeira imitação foi Fat Family. Não fiz o beatbox, mas eu fiz o Fat Family. Então, nós nos caracterizamos, né, com aquelas cantoras maravilhosas do Fat Family, colocamos a música, só que a Fat Family são aí pelo menos 4 ou 5 integrantes. Então, eu convidei algumas acolhidas que eram mais tímidas, aquelas que nunca se envolviam com nada, que tinham vergonha, que tinham receio de se aparecer. Como elas estavam caracterizadas, ninguém ia reconhecer elas, né? Então já é um motivo para elas não serem reconhecidas mesmo. Só que depois daquela apresentação, eu percebi que elas superaram o medo de se expor, o medo de ser julgada. Então, a partir dali, elas se abrem a um processo de estar à frente, de ter liderança, de dizer, peraí, gente, eu tenho um lugar no sol, eu posso ser alguém. E, de fato, a gente percebe que isso acontece muito frequentemente. Sábado recente, depois que viralizou, nós e a irmã Marisa não moramos mais em comunidade terapêutica, mas nós fomos para uma reportagem que ia ser na nossa comunidade, aqui em Ponta Grossa, na Rosa Mística, e quando eu cheguei lá, elas já tinham feito um rap, já tinham feito uma composição de um rap. Então, uma compôs, não tinha voz para cantar, passou para outra que tinha voz para cantar, e eu fiz o beatbox enquanto elas cantavam. Então, veja, olha a demanda que isso causa, né? Eu componho, eu vou compor, eu vou cantar. Então, isso faz, eu vou dançar. Então, isso faz com que elas também desenvolvam outras habilidades e coloquem para atuar o talento que elas têm. Assim como nós atuamos com o nosso talento para a evangelização, elas também percebem que elas podem utilizar o talento delas. Isso é muito bonito. Será que eu vou ver uma palhinha aí das duas para finalizar? Você vai dançar? Se você me ensinar, vamos embora. Faz assim, ó. Gente, ela é demais, ela arrebenta. Obrigada, que lindo! Que orgulho! Deus abençoe. Grande abraço de fogo. Muito obrigada pela entrevista.